Programa Brasil Cristão hoje com o tema Cuidado, querem destruir a sua família. No primeiro bloco do programa Brasil Cristão, nós recebemos pelo Skype, o padre José Eduardo, que falou conosco sobre, contextualizou a nossa família na história. Então vamos recapitular. Você que está em casa, que acompanha a Rede Século XXI, que assiste esse programa novo que entrou no ar, que está aprendendo a olhar agora as coisas com um olhar novo a partir do Brasil Cristão, porque esse é o nosso objetivo, nós precisamos entender o que nos acontece, que as coisas não nascem do nada. Existe uma linha, uma origem das coisas. Então vamos contar uma historinha aqui para a gente entender e chegar no ponto onde nós chegamos. Quero que você acompanhe comigo, você que está em casa. Deus tinha criado tudo. Criou os animais, as árvores, o universo todo, o dia, a noite, não foi? Depois que estava tudo prontinho, lindo, bonito, Deus falou que eu vou criar o homem agora. Só que quando Deus foi criar o homem, Ele não criou o homem da mesma forma que Ele criou os animais, nem as árvores, nem o sol. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Está lá em Gênesis, primeiro capítulo de Gênesis. Você pode decorar isso porque é só abrir a sua Bíblia, o primeiro capítulo, lá no versículo 26. E Deus fez o homem, só que o homem estava lá sozinho, homem, do sexo masculino. Estava lá sozinho e Deus falou assim, peraí, está faltando alguma coisa aqui. Está faltando uma companheira para este homem. E Deus foi lá, fez o homem dormir no sono profundo e criou a mulher. Claro que aí ele caprichou mais, deu mais uma caprichada boa lá. Nós viemos assim com mais sentimento, mais intuição, aquela coisa assim feminina que Deus caprichou. Aí quando o homem viu a mulher, falou, opa, essa aí sim, minha companheira, ossos dos meus ossos, sangue do meu sangue, carne da minha carne. E a palavra logo em seguida diz no versículo 24 do capítulo 2 assim, por isso, o homem deixará seu pai, se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Aí a história continuou, chegou lá em Jesus. O padre José Eduardo não falou? Que Jesus, ele transformou essa união em um sacramento do matrimônio, indissolúvel. Aí um dia, Jesus estava lá, dando lá suas aulas, contando suas parábolas, de repente chega um fariseu e fala assim, Jesus, então me diz aí uma coisa, a gente pode dar uma carta de repúdio aí para a mulher, mandar ela embora por qualquer motivo? Queimou o arroz, divórcio. Cortou o cabelo, não quero mais. É assim? O que Jesus disse para ele lá no capítulo 19, versículo 5 de Mateus? Jesus olhou para ele e falou assim, ô cidadão, você não leu não as escrituras? Você não viu que desde o início o Criador criou o homem e a mulher e ele se uniu e se tornaram uma só carne? Por isso eu te digo, o que Deus uniu, não separe o homem. Indissolúvel essa união. A partir dali, nós vimos o padre José Eduardo falando que é nessa constituição, nessa instituição, nessa união onde Deus está, que se constitui a família. Os filhos serão educados nos valores cristãos, na moral, na fé. Beleza, tudo bem até aí, a história continuou, viu, Fernando? A história continuou. Foi seguindo, agora a gente vai mais para perto da gente. Quando chegou no século XIX, que não está muito longe não, nós estamos no século XXI, é só 2 atrás da gente. Aí o padre até falou, surgiu um carinha doidinho chamado Karl Marx. Grave esse nome, Karl Marx. Esse carinha, ele leu um monte de coisa, sabe aquelas pessoas que ficam lendo, buscou atrás, aí de repente ele inventou uma ideia lá e falou, peraí, essa sociedade aqui está toda errada, esse negócio aqui não está funcionando não. Essa sociedade é opressora, porque tem essas famílias ricas, esses burgueses que detêm o poder, o poder de criar, de produzir, e estão subjugando o povo, os trabalhadores, ele chamava de proletariado. Então, o que ele inventou, esse carinha chamado Karl Marx? Ele falou assim, eu vou criar um plano maligno, tentar, para poder acabar com isso aí. Vamos pegar os trabalhadores e vamos fazer eles levantar as armas e lutar contra esses burgueses que detêm o poder. Aí ele foi para cima e começou. Só que aí o que acontece? Não deu certo. Porque na hora que veio a Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu? Os trabalhadores lutaram contra si mesmos. E aí o plano dele, foi pro beleléu. Aí ele já estava quase morrendo, estava ficando velho.
E ele começou a pensar assim, ó, peraí, meu plano não deu certo por quê? Por que eu não consegui destruir essa classe? Né? Por que eu não consegui inverter que esses trabalhadores, coitados, fossem lá e tomassem o poder da mão, né, dos burgueses? Aí ele começou a pensar que existia um outro problema, e é aí que vem a coisa, presta atenção. Existia um outro problema maior, bem maior do que aquele poder que os burgueses tinham, que era a família. Porque ele falou assim, peraí, esse povo que domina a sociedade, isso começa lá na família. O pai que domina os filhos, que domina a esposa, que manda em tudo. Então tá, então a gente tem que começar a destruir a família, porque é a família que está me atrapalhando a colocar o meu plano em prática. E esse plano desse carinha chamado Karl Marx é o plano comunista, socialista, que você já deve ter escutado muitas vezes por aí. Veio dessa cabecinha aí, das coisas que ele aprendeu de outros também. Só que aí ele morreu e esse negócio ficou arquivado, ele não conseguiu colocar o seu plano maligno em prática. Ele escreveu um livro chamado Manifesto Comunista e lá nesse livro o padre José Eduardo citou, ele diz que a família que era o problema, que ele precisava destruir a família e também levar as suas ideias para as escolas. Mas aí ele morreu, acabou. Só que aí o que acontece? Já viu o desenho animado, Fernando? Não tem sempre um carinha querendo dominar o mundo? Sim. Sempre pega ali aquele plano maligno e fica confabulando. Aí apareceu outro sujeito chamado Gramsci. Falei certo? Isso. Gramsci. Esse outro carinha pegou o plano do Karl Marx, olhou para ele e falou assim, peraí, por que esse cara não conseguiu colocar esse plano em prática? Já sei, a gente não pode ser pelas armas mais. Nós temos que agora ir por outra área, pela inteligência. Nós vamos infiltrar todos esses planos aqui de acabar com a família nas escolas, na arte, na cultura. E aí começou a grande batalha e guerra que nós estamos vivendo hoje, chamada guerra cultural. Contei a historinha, certo? Deu para pegar o fio? Foi interessante. Deu para entender de onde veio, Fernando? Sim, com certeza. Então a gente entra na guerra cultural. É isso que eles fizeram. Então esse carinha diz que agora a gente precisa levar para as escolas, porque não dá para formar no seio da família. Não dá, porque o pai e a mãe estão ali. Então a gente não vai conseguir. O que a gente precisa fazer? Pegar essas pessoas, desde pequenininhas, levar para a escola e lá na escola a gente começar a encher ela com as nossas ideias. Quando essa pessoa chegar lá na frente para se formar, levantar a nossa bandeira e junto conosco colocar o plano socialista comunista em prática. A grande desconstrução da família como um agente opressor, como a Drica estava falando, tem várias vertentes e uma dessas vertentes que tem invadido as nações e tem batido também no nosso Brasil, que é cristão e que não quer esses males, é a chamada ideologia de gênero, né? Aqui, na Rede Século XXI, nós tivemos no ano de 2016 um congresso internacional de estudos sobre a família. Vários professores, sacerdotes estiveram aqui, Drica, pregando, sim, falando sobre todas essas coisas. E um deles foi o padre José Eduardo, que esteve conosco no primeiro bloco. Ele vai explicar um pouquinho para você agora, nós vamos relembrar, o Brasil Cristão vai trazer para você o que é a tal ideologia de gênero, o conceito de gênero. Acompanha com a gente agora essa pregação maravilhosa. Foi então que, meditando profundamente no tema, pensando profundamente em como aplicar esses princípios às suas próprias bandeiras, as feministas descobriram um instrumento. Trata-se de uma palavrinha que foi utilizada nesse sentido pela primeira vez por um sexólogo americano chamado Dr. John Money, que fez aqueles experimentos monstruosos
na Universidade Johns Hopkins, de modo especial com aquele garoto, David Reimer, como vocês podem depois conferir em documentários até que existem na internet. A palavra gênero. Elas perceberam que a palavra gênero poderia ser usada com uma intenção desconstrucionista. Basta você pegar a palavra gênero como dialetizada em relação ao sexo e pronto. Você cria um conceito ambivalente, ambíguo, um conceito indefinido. E esse conceito ambivalente, ambíguo, indefinido, funciona como uma espécie de vírus de computador. Ele destrói todas as identidades e assim você consegue fazer aquilo que o Michel Foucault queria, você consegue fazer aquilo que o Jacques Derrida queria com uma eficácia muito grande. O que é o conceito de gênero? O conceito de gênero é o seguinte, é a própria relativização da identidade humana. Ninguém é aquilo que parece ser. Ou, em outras palavras, a sua identidade física, biológica, psicológica, a sua identidade anatômica não significa nada. São apenas dados corporais que precisam ser significados por você mesmo, livremente. É você quem define a sua identidade. E quando você a define, você não a define como algo definido. Você a define como algo em movimento, algo que é extremamente variável. Bom, na prática, significa o seguinte, você parece homem, tem DNA de homem, tem anatomia de homem, tem hormônios de homem, tem jeito de homem, tem nome de homem, mas você não é homem. Você tem identidade de mulher, anatomia de mulher, DNA de mulher, ossatura de mulher, você tem o fenótipo de mulher, mas você não é mulher. E você, quando eu digo aqui, não é um você hipotético, é você que está me ouvindo. Você não é homem e nem mulher. Para os autores de gênero, a categoria homem e mulher é apenas um símbolo inventado, artificial, inexistente, um símbolo ditatorial, porque você está se sujeitando à ditadura do teu próprio corpo, à ditadura dos teus próprios condicionamentos físicos, que depois se solidificaram na história como justificativa para determinadas formas de opressão. Portanto, se você quiser ser livre, se você quiser ser um ser realizado, se você quer, de fato, ter a sua própria identidade, ser autor de si mesmo, a primeira coisa que você precisa fazer é se libertar da sua identidade sexual e entender que você tem que construir uma identidade que nem ela mesma é definida ou definível. Porque no momento em que você se definir, no momento em que você disser que é alguma coisa, você já se restringiu àquilo e você já perdeu a sua liberdade. Perceba você, meu irmão e minha irmã, né, a explicação que o Padre José Eduardo traz para nós aqui, de que a nossa identidade de homem e mulher, segundo esses teóricos aí, não é algo que nasce com a gente, mas uma decisão que a gente pode ir tomando ao largo da vida, né? E como isso fere, de modo intrínseco, fere na cabeça a família, né? A família é fruto de uma união fecunda de homem e de mulher. E quando a gente destrói o homem, quando a gente fere a identidade do homem, que é a imagem e semelhança de Deus, como a Drica vinha falando aqui, a gente risca, Drica, o principal ícone de Deus na Terra, que é o homem e a mulher. É grave isso, é muito grave. Agora, essas ideias aí, elas estão só nos livros? Elas estão só nas universidades? O pessoal fala?
como é que elas estão sendo encarnadas Exatamente. na vida da gente? A gente precisa entender que o grande inimigo do homem é o demônio. Sim. Né? Por raiva de Deus e tudo mais. E para destruir a família, precisa haver essa confusão, né, Fernando? Exato. Então, você que está em casa acompanhando isso que o padre José Eduardo trouxe, essa definição, né, da ideologia de gênero, essa é uma das armas. Por quê? Porque se você mistura tudo, você não sabe mais quem é homem e quem é mulher. Sim. A mulher não tem seu papel, o homem não tem seu papel, acabou a família. Exato. Essas ideias, com muita dificuldade, pegam os adultos. Com muita dificuldade, pegam homens e mulheres que já formaram a sua opinião, que já têm, né, os seus valores cristãos. Então, aonde eles vão investir para começar a colocar isso? Meus filhos? Nos meus filhos. Deixa eu falar para você, olha para mim. Nos meus filhos. No seu filho. Eles vão investir no seu filho, na sua filha, na educação. Eles tiram as crianças do seio familiar e lá, nas nossas escolas, eles colocam essas ideias maléficas. Eu quero que você assista essa palavra deste congresso com o padre José Eduardo, onde ele fala da ideologia de gênero na educação. Assiste com a gente. Eles foram descobrindo que o melhor modo, ou talvez o único modo, de fazer com que essas ideias prevaleçam é através da educação. Você precisa educar uma pessoa em termos desconstrutivistas. Você precisa fazer com que a criança, desde quando é pequenininha, seja formada segundo a mentalidade de que ela não tem uma identidade definida, que a identidade é variável. Uma vez, eu estava há pouco tempo atrás em Maceió, num debate com algumas defensoras da perspectiva de gênero, da ideologia de gênero, e a deputada estadual que conduzia a sessão, de repente disse, olha, diante de tanta discussão e de uma pluralidade tão grande de ideias, inclusive nas próprias teorias de gênero, talvez fosse melhor a gente deixar esse estudo apenas para o ensino médio, ou mais para adiante, para a gente não confundir a cabeça das crianças. A defensora da ideologia de gênero imediatamente reagiu. Não, precisamos começar no ensino infantil, quando são mais pequenininhos. Por quê? É obviamente quando as crianças são pequenas, que a sua mente é aberta para as configurações que a gente lhes dê. Você sabe, você convive com crianças, se você começa a falar palavrão perto de uma criança pequenininha, ela começa a repetir palavrão. Se você começa a ouvir certas músicas indecentes, a criança começa a cantar certas músicas indecentes. Se você reza, a criança reza. Ela imita aquilo que você faz. Pois bem, se você joga uma criança em idade muito tenra na escola, e ela começa a ser submetida a esse tipo de lavagem cerebral, é óbvio que ela vai perder a sua identidade, ela vai ser desconstruída, ela vai ser desfeita. Você ouviu cada palavra que o padre disse? É exatamente isso. Você que é mãe como eu tenho filhos de 12, 10, 6 e 4 anos de idade. Eles já não querem mais formar nem a partir dos 7. Querem os de 4, que são mais maleáveis ainda. Então, você que é mãe, que é vó, que é tia, que é madrinha e que tem aí os seus filhos indo para as escolas, você precisa entender o que está acontecendo para você proteger os seus filhos. Você tem que ensinar, e aí, Fernando, sim, lá em casa eu faço isso, e eu quero dizer para você que é mãe e que é vó, você tem que aprender para ensinar os seus filhos a se protegerem quando eles escutarem algumas palavras. Lá em casa, meus filhos já sabem. Meus filhos chegam e contam, mãe, hoje a professora de história falou essa palavra, falou isso. Mãe, a professora de história falou aquilo que a senhora falou que ela ia falar mesmo. Eles contam.
E eles, na escola, eles passam as coisas de forma tão sutil que se você não ensinar os seus filhos os gatilhos, as palavras certas que eles vão escutar para saber que vem dessa ideologia, eles não vão saber se defender, Fernando. É isso que acontece. É fato, é fato. Eles investem, é tão doloroso, dá vontade de chorar quando a gente fala isso, porque é a inocência da criança. Eles pegam aquilo que há de mais puro e começam a inocular, porque é isso mesmo, é inocular, é veneno. Inocular isso para que a criança comece a respirar isso. Exatamente. E a reproduzir esses comportamentos. Isso é muito triste, muito triste. É importante, olha como é importante a gente entender que a nossa fé, ela não pode se resumir, meus irmãos e minhas irmãs, a os ambientes de culto. Eu sei que você gosta quando a gente está aqui celebrando a Eucaristia. Eu sei que você gosta quando a gente está aqui rezando o terço. Eu sei que você gosta das orações, que você precisa das orações e são elas que nos alimentam, né? O ser antecede o agir. Nós precisamos ser por meio da oração. Agora, isso tem que ser traduzido na vida. Você está me entendendo? Isso tem que ser traduzido no jeito, nas palavras que você fala aos seus filhos. Que se você, a mesma boca que diz Ave Maria, solta palavrões... Canta músicas profanas, de funk, A mesma TV que assiste o Brasil Cristão não pode ser a TV que assiste certas novelas. Não dá. Exatamente. Aliás, desculpa, eu sou mulher, né? E eu conheço muitas mulheres, o mulher.com, e a gente tem lá nas redes sociais contato com muitas mulheres. As novelas estão cheias dessas ideologias que vão passando para você de forma sutilmente até que você considere tudo isso normal. Eles te fazem torcer pelo mal. Exatamente. Né? Você vibra com o erro, com o adultério, com a coisa que é terrível. E a coisa mais importante, eu tenho amiga que tem filhos que estão na faculdade. Aliás, quando uma mãe chega para mim e fala, meu filho passou naquela faculdade famosa lá que todo mundo gosta, eu falo, meus pêsames. Meus pêsames. Está pronto para sair de lá um marxista com essas ideias que nós estamos falando. Para lutar contra a família, para lutar contra a igreja, para lutar contra você. E ela está lá penando, não sabe o que faz, porque disse assim, eu ensinei tudo para ele. Eu ensinei quando ele é criança, ele sabia da fé, rezava o terço, e agora ele está contra tudo isso. Por que isso acontece? Essa é a pergunta. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. E mais, mãe, pai, vovó que nos assistem aqui agora, eles vão começar a colocar os seus filhos contra vocês, contra os pais, né, Fernando? Exato. Esse vai ficar um assunto para a próxima, porque já tem países até prendendo pais. Então, no próximo bloco, a gente continua falando desse assunto. A gente vai fazer um intervalo, tomar uma aguinha, porque o assunto hoje é denso, mas é importante todo mundo saber contra quem estamos lutando. Cuidado, querem destruir a sua família. A gente já volta.